Amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, dia 12 de abril, para a nossa live. O tema da nossa live hoje não é interessante, ele é lucrativo. Por que lucrativo? Nós vamos falar como preparar a vacada para o retorno à estação de monta. A semana passada nós falamos da importância de preparar os bezerros para a desmama. Espera aí que prendeu um fio aqui. Nós falamos da importância em preparar a bezerrada para a desmama. Então, se preparar o bezerro, se o bezerro está com preço bom, se o bezerro vem apresentando alta na cotação, isso significa que a gente também precisa preparar essa vacada para que a gente continue, certo? Para que a gente possa ter bezerros bons, bezerros todos. É possível uma vaca, um bezerro a cada 12, 14 meses? Sim, é possível sim a gente preparar essa vacada para que ela tenha essa rentabilidade, para que ela retorne o cio de maneira eficiente e você possa aumentar o nascimento e ter uma desmama mais precoce, mais pesada aí na sua propriedade. Para isso é muito importante que a gente fique muito atento, mas muito atento mesmo à nutrição dessa vacada. O ponto fundamental é o que nós estamos fornecendo de alimentos para esse animal. E vai ser justamente isso que nós vamos falar na O preço da vaca, o preço da vaca magra chegou a R$300 a arroba. Então, quem tem aquela vaca vazia, vale a pena e é isso que a gente vai falar hoje. Quem está começando, quem está chegando agora, quem não acompanha Brasil Rural ainda nos nossos grupos do WhatsApp, manda uma mensagem para a gente agora. 642-3838. Qual que é a vantagem de você pertencer aos nossos grupos do WhatsApp? Primeiro, você pertence a uma comunidade de produtores rurais como você que deseja aumentar a rentabilidade, a lucratividade na sua propriedade. Nós da Brasil Rural disponibilizamos dentro do grupo que só o nosso grupo tem. Então você que não faz parte ainda dos grupos do WhatsApp, manda um oi pra gente que a gente coloca você no grupo agora mesmo. Nós temos as nossas redes sociais também, o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram e o nosso Facebook, aonde nós disponibilizamos muita informação. Então você que quer se manter atualizado, você que está buscando inovação, você que quer ficar por dentro do agronegócio, é só seguir a Brasil Rural News. Em qualquer rede social, Brasil Rural News, você vai estar acompanhando a Brasil Rural. E o nosso site brasilruralagro.com.br. E se você um e-mail valeria@brasilruralagro.agr.br que eu respondo para você, ok? Então, a gente continuando a nossa live, a pergunta que eu faço para você: como que vai sua vacada, certo? Que situação, como que encontra essa vacada agora, nesse momento aí no seu pasto? O que a gente observa quando a gente visita nossos clientes, apesar dessa pandemia, a gente está visitando muito mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, mas quais são a situação? O que nós encontramos o produtor? Nós temos o produtor que tem aquela vaca que está prenha, certo? Tem um bezerro no pé e está preparando esse bezerro para desmama. Isso, gente, foi o tema da nossa live de ontem, que é muito importante para o produtor que se encontra nessa situação, fornecer o creep feed para a bezerrada, que com o creep feed a gente consegue antecipar a desmama desse bezerro, a gente vai desmamar o bezerro mais rápido, vai desmamar o bezerro mais pesado, vai preparar esse bezerro para a recria, mas também nós vamos disponibilizar a vaca para que ela possa dar mais atenção para essa gestação. Então, essa categoria é uma categoria que está sentindo mais, essas vacas que estão
prenha e estão prestes a desmamar o bezerro, tem uma necessidade nutricional maior, ela está comendo, podemos dizer, por 3. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses animais. Depois nós encontramos os produtores que têm a vaca, certo? Essa vaca está com o bezerro no pé, mas no entanto ela ainda não está prenha. Então esse está R$ 1.600. O que nós precisamos? É possível para que ela possa dar um bezerro para você aí na sua propriedade. Como que a gente consegue isso? Com alimentação, um bom pasto, a gente se preparar para esse período de estiagem que está para chegar, aproveitar essas últimas chuvas de verão, fazer uma vedação de pastagem, tratar desse animal no coxo. Talvez esse animal é um animal que está um pouco mais sentido, que está com o score corporal um pouco mais baixo, então nós precisamos recuperar o score corporal dessa vaca para que ela possa retornar no cio. E nós temos uma terceira situação, que é a situação que a gente encontra aqueles que não conseguiram retornar, tá voltando aqui, que simplesmente não conseguiram retornar o cio e que se encontram tem oportunidade de negócio agora. Essa é aquela vaca, certo, que a gente consegue um ganho de peso rápido. Essa é aquela vaca que já é uma vaca adulta, que a gente fazendo um bom tratamento, disponibilizando uma nutrição adequada, a gente engordar e vender para o frigorífico. Qual que é a vantagem da gente descartar esses animais que nós chamamos das vacas velhas, as vacas que estão com baixa produtividade? Primeiro, a gente vai estar esvaziando a nossa propriedade. A gente sabe que logo começa a diminuir a produção de forrageira, logo diminui a quantidade de pastagem. Então eu preciso deixar esse alimento, esse volumoso disponível para os animais, para as vacas que estão prenhes. Então a gente diminui a taxa de lotação. Eu consigo fazer um bom dinheiro com esse vaca velha da vaca, está muito bom, R$300 arroba, dificilmente a gente vive essa situação. Então vender para o frigorífico é realmente uma excelente opção. Mas são só as vacas velhas, somente aquela vaca que está vazia que eu devo descartar? Não, aquelas vacas que vai desmamar agora, certo? Que está com bezerro, mas que você já vem observando no decorrer dos anos, você faz as anotações, que é uma vaca que não tem muita habilidade materna, que teve aí algum problema no momento do parto. De repente, a gente vende para o frigorífico mais jovem, certo? Você pode investir com esse dinheiro que você vai fazer com ela numa alimentação diferenciada para novilhas mais jovens e você renova o seu plantel. Então também é uma opção muito interessante que a gente tem, certo? Então esses são os motivos, certo, que a gente deve prestar atenção e temos de lembrar que quanto mais a gente está diminuindo, quanto mais animais mais fêmeas a gente manda para o abate, maior vai ser a diminuição de oferta de bezerros no mercado. Isso mantém o preço da arroba em alta. Então esse é um indicativo que vale a pena sim a gente investir no nosso rebanho agora, certo? E quais são os animais que a gente deve manter na fazenda? As vacas jovens, as vacas com boa condição corporal, a vaca que tem boa habilidade materna, vacas reprodutivas, certo? São aquelas vacas que a gente já vem observando, certo? Que vale realmente investir. Aquela vaca que a gente costuma dizer assim, se você levar para um leilão, vai parar o leilão, certo? É aquela vaca que teu vizinho está querendo comprar
comprar ela. Então, esse é o animal que você tem de manter na sua propriedade. Mas manter esses animais na propriedade é fundamental que a gente forneça condições para que ele continue sendo produtivo, para que ele continue dando lucro. Por isso é fundamental que a gente invista na reserva de pasto, e este é um tema que muitos produtores vêm falando para a gente, mas dá tempo, vem perguntando, Valéria, dá tempo ainda de investir na reserva de pasto? Compensa eu fazer a reserva de pasto? Nós já estamos na segunda quinzena de abril praticamente. Sim, dá tempo. Se na sua região, certo, ainda está chovendo, mesmo que em pequena quantidade, você utilizando a adubação, a fertilização foliar líquida, você vai estar disponibilizando uma fertilização onde os nutrientes estão prontamente disponíveis para essa forrageira. Então, nessa situação, com a tecnologia adequada, dá tempo sim da gente fazer a reserva de pasto. E o que é fazer a reserva de pasto? Primeiro, a gente identificar qual é o pasto que a gente vai realmente trabalhar, colocar esses animais para que eles façam o pastejo até a altura de saída. É muito importante respeitar a altura de entrada e a altura de saída desses animais. Nada certo, mas aí nesse caso nós precisamos da adubação líquida. Por que a adubação líquida? Porque ela tem os nutrientes prontamente disponível. Isso significa que a gente faz a aplicação do adubo e essa planta já metaboliza, é como a gente estivesse dando uma injeção na veia, certo, dessa planta, dessa forrageira, e ela consegue aumentar a sua capacidade de produção, vai produzir maior quantidade de matéria seca, a gente realmente vai produzir alimento no período da seca. A tecnologia foliar é uma tecnologia nova, certo? Por isso que ainda muitos produtores perguntam para a gente se é possível fazer. Sim, porque se não fosse a tecnologia do adubo foliar e nós tivéssemos de usar o adubo tradicional, o adubo granulado, esse realmente não daria tempo dessa planta, do solo absorver, incorporar isso e disponibilizar. A gente consegue sim fazer, certo, a produção de matéria verde, a gente consegue fazer a vedação de pastagem e produzir o volumoso no período de estiagem. Não adianta a gente investir no concentrado, não adianta a gente ficar pensando, eu vou tratar os animais com sal proteinado, eu vou tratar esses animais, eu vou dar ureia no coxo, que sempre deu certo. Sempre deu certo, mas o que acontece? A gente sabe o custo que é dessa produção. E se você está satisfeito com esse resultado, se você utilizar a combinação correta, que é o volumoso, mais o concentrado no coxo, aí que você vai ver o que é resultado. Então, uma boa nutrição é o volumoso mais o concentrado. E como fazer um concentrado aí na sua propriedade, um concentrado aonde você tem certeza do que você está colocando no coxo desses animais, aonde você tem certeza a quantidade que você está disponibilizando de farelo de soja, de que faz parte do grupo do WhatsApp, nós vamos disponibilizar a fórmula para que você possa fazer na sua propriedade o concentrado para o período da estiagem. E lembrando que para que esse concentrado, certo, a gente pode aditivar, aliás, a gente pode não, nós devemos aditivar esse concentrado com aditivos que vão atuar diretamente no rumen do animal. Por quê? A gente sabe que o rumen do animal é o motor, é ele que vai dar velocidade, certo, de produção. São as bactérias ruminais que vão atuar para conseguir transformar tanto esse volumoso quanto o concentrado em mais produção de carne,
em mais produção de leite, em maior ganho de peso. E quando nós estamos falando de vaca, certo? Esses animais, eles necessitam, nós temos de lembrar que eles estão muitas delas vão estar no período de os complementos, os aditivos. E lembrando, para quem fez o dever de casa, para quem fez uma boa adubação, para quem conseguiu fazer uma boa reforma de pasto, para quem conseguiu investir no capim, que tem lá uma silagem, enfim, para quem tem o volumoso, para quem tem o capim na sua propriedade, você faz o aditivo, você faz o sal proteinado de maneira muito mais fácil, porque hoje nós temos aditivos, certo, que vaca, certo, que está vazia, vaca magra, vaca velha, vaca com baixo peso, importante, dá para investir agora para engordar esses animais. Como a gente consegue engordar esses animais? Certo, volumoso através da pastagem, aditivo no coxo. Nós temos aditivos antecipa o ganho de peso desses animais, aproveita a oportunidade do preço da vaca magra, certo? E vamos vender esses animais. Para quê? Para que a gente tenha maior oferta de capim, maior disponibilidade de alimento para aqueles animais que realmente são produtivos. Então, dá tempo ainda de fazer a vedação de pastagem. Importante, a gente não precisa mais de toda aquela quantidade de chuva, porque nós temos, certo, a adubação foliar líquida que disponibiliza nutrientes imediatamente para a planta, então a gente consegue fazer essa vedação mesmo agora no início do outono, certo? É possível sim, mas eu preciso, por que é tão importante a gente fazer a vedação de pastagem? Durante o período de estiagem, manter o score corporal dessa vacada. Com bom volumoso, mais os aditivos no coxo, a gente consegue manter essa condição corporal que é tão importante para que a gente tenha maior ganho de peso, para que a gente tenha o retorno do cio dessa vaca, enfim, para que a gente tenha uma vacada pronta para lhe dar um bezerro por ano, certo? Então, é possível, existe estratégia? Sim, existe estratégia. É difícil? Não. Um bom planejamento, nós precisamos nos programar. E o passo a passo é esse que a gente falou. Lembrando sempre que genética, nutrição e manejo são fundamentais. Não adianta eu ter a melhor genética do mundo se eu não fizer o manejo correto na hora em pastagem, certo? Lá no início das águas, se a gente não der condições para esse pasto manter o seu potencial nutritivo agora no início do outono, no final das águas. Então a nutrição, certo, é fundamental para que a gente mantenha essa relação custo-benefício, para que a gente realmente possa equilibrar e aumentar a rentabilidade sua aí na sua propriedade. Então, você que quer a nossa fórmula, certo? Você que deseja fazer o seu sal proteinado aí na sua propriedade, entra agora no nosso grupo do WhatsApp 17 99642 3838. A gente tem uma pergunta aqui, pode... Valéria, o Paulo Rodrigues Batista, aqui no Facebook, está perguntando, a adubação foliar tem hiperfolha, mas também a gente tem que lembrar dos adubos líquidos, né? O
Paulo, muito interessante a sua pergunta. Realmente, quando a gente fala na adubação foliar, essa capineira, essa forrageira, ela precisa de folha. Quando a gente fala, se é o caso aí na sua propriedade, nós estamos falando de uma pastagem que está mais rapada, que não tem folha, nós temos os adubo líquido, certo? Que você vai fazer a aplicação via solo, que disponibiliza esses nutrientes também prontamente para o solo, aonde a gente vai estimular a produção de raízes, com raízes mais fundas, raízes mais profundas, essa forrageira consegue buscar nutrientes em camadas mais profundas e principalmente a gente vai ter um solo rico, e o solo certo, aí os adubos, os fertilizantes líquidos vão tratar do solo, vão estimular a produção de folhas, e a gente não precisa de muita folha não, 5 centímetros de folha é o suficiente para a gente fazer um nitrogênio, por exemplo. Valéria, no grupo do WhatsApp o Luiz está perguntando, não fiz calagem, mesmo assim a adubação líquida vai me ajudar? Luiz, essa pergunta a gente escuta todos os dias, certo? A calagem ela é muito importante para que a gente faça a correção do pH, mas agora não dá mais tempo da gente fazer isso. Mas a planta ter uma raiz profunda, ter uma raiz em condições de buscar nutrientes é fundamental. É aí que entra a fertilização líquida à base de cálcio para estimular produção de raiz, a gente vai dar condição para este período de entre safra, você ganha um fôlego, certo, para se preparar isso de chuva. Então dá tempo sim com a fertilização líquida, você corrigir esse problema em maior desenvolvimento de raiz, planta com maior resistência para o período da seca, planta buscando nutrientes e água em camadas mais profundas e mantendo a qualidade do seu solo, que é muito importante para que a gente mantenha o potencial nutritivo dessa forrageira. Certo? A semana que vem nós vamos falar justamente sobre forrageira. Então, segunda-feira que vem, às 19 horas, certo? Aqui no canal do YouTube, semana que vem é aniversário do meu filho, hein? Vou fazer uma live especial para vocês. A gente vai falar, qualquer espécie forrageira serve para fazer reserva de pasto no outono, inverno? Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês e a gente vai responder aqui na próxima segunda. Se com qualquer espécie forrageira serve para a gente fazer a reserva de pasto outono e inverno. Então espero vocês segunda-feira aqui semana que vem.